Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sim, parabéns acionista da BB Seguridade. Vamos falar sobre ela. Reportou mais um resultado esplendoroso. Eu vou esmiuçar algumas coisitas aqui do resultado, mas o principal está no título de um artigo da Infomoney que eu vou trazer já e compartilhar para vocês. Então vai ter um pouquinho aqui do release, vai ter também esse título e como que a gente pode identificar aquele fator macro empurrando a empresa para cima, tá? E agradecer a BB Seguridade porque o efeito do release positivo, dos resultados positivos desse terceiro trimestre de 2022 está fazendo o setor inteiro subir, tá? E, pasmem, a minha Qualicorp está subindo. Então, obrigado acionista da BB Seguridade e obrigado à empresa porque está gerando aí um frisson para o setor de seguridade. A Qualicorp está mais ou menos ali, plano de saúde, seguro, etc. Está subindo mais de 4%. Então, olha lá, vamos falar sobre BB Seguridade, mas eu vou cornetar também a Qualicorp e tentar fazer alguma piada aqui com a Qualicorp, né? Vamos lá, Qualicorp. Bom, pessoal, do resultado, teve algumas coisas bem legais, mas eu acho que o principal, tá? Eu até vou navegar um pouquinho pelo resultado, mas antes, essa headline aqui da Infomoney. Então, créditos para o Felipe Moreira, que publicou esse artigo hoje, pós-release, rápido, né? Incrível, tá? Então, vamos lá. BB Seguridade lucra 1,6 bi no terceiro trimestre, alta de 69% na base anual e acima das projeções. Mas o mais legal está aqui embaixo, ó. O resultado é puxado por desempenho comercial em seguros, previdência e capitalização. Quase tudo. Mas o mais bacana que a gente já vinha observando, tá? Desde o final do ano passado, exatamente, melhora da sinistralidade. Então, chega de chuva, falta de chuva? Não. São Pedro foi amigável com os fazendeiros, ou pelo menos dificultou menos a vida aí do nosso agronegócio. E aqui o mais legal de tudo, né? Não para a economia real, mas para essas empresas e para nós, que somos privilegiados, que temos um dinheirinho, um cascalhinho que sobra todos os meses, ou pelo menos de vez em quando, para aplicar em CDI, para aplicar em renda fixa, em juros, ou inflação ano passado. Crescimento do resultado financeiro. Tá? Então, as aplicações de todas as seguradoras e de boa parte dos bancões, pessoal, mas principalmente as seguradoras, né, que elas não emprestam dinheiro ali, elas só aplicam realmente, quando não é chamado, né, para o exercício, é o resultado financeiro. São as carteiras de aplicações financeiras dessas companhias, pessoal, que está rendendo uma enormidade. Tá? Uma enormidade. Tá? Então, o resultado financeiro das companhias tendem a crescer bastante. A gente torce que a sinistralidade se mantenha. No caso da BB Seguridade, muito pelo fator agro ali, tá? Tem que ficar de olho. Mas bem interessante. Tá? Bem interessante mesmo o resultado. Parabéns. Parabéns para você da VEG, parabéns para você da BB Seguridade, muito provavelmente Banco do Brasil também logo logo, né? Que são ações, pessoal, que se blindaram de qualquer movimento do Fed ou de qualquer movimento de Brasília. Elas seguiram o norte. Tá muito interessante. VEG, eu vejo que dentre essas que eu falei para vocês aqui, muito mais por capacidade própria, por mérito próprio, mas sim, a Banco do Brasil e BB Seguridade também por capacidade própria da companhia e o setor macro, o cenário macro ajudando, tá? Principalmente uma das suas principais contas que vem ali do agro. Curiosidades, pessoal. Participação digital nas vendas aumentou, então tem crescimento. 10,6% na quantidade de negócios realizados por meios digitais, tá? Um aumento de 10,6%, perdão, em relação ao primeiro semestre de 2021. Então, crescendo nessa parte de modernização, tá? 100% das jornadas digitais conforme melhores, práticas, que bem interessante. Um ponto do release que eu queria destacar, vamos ver se eu acho ele de volta aqui, tá? Eu achei bem legal. É a segmentação aqui, ó. Principais componentes da variação do lucro líquido, tá? Então tem o lucro todo aqui, depois a gente tem Brasil Seguridade, prêmios ganhos e retidos, BB Corretora, tá? Vamos ver aqui qual que é o maior, com certeza que é a Seguridade. Depois a gente vai ter aqui Brasil Seguro, redução de sinistros também foi uma composição muito importante. Do resultado financeiro, variação do volume e taxa. O resultado financeiro veio muito forte. Tá? Veio muito forte mesmo. Então, uma melhora consistente. Tá? A gente está olhando aqui
para uma variação, deixa eu dar um zoom para vocês aqui, de 56,6%. Tá? Então, não é pouca coisa. Tá? Não é pouca coisa. Sem dúvida nenhuma. E tende a ser estável, pessoal, para o próximo trimestre. Tá? E olha, a depender, tá? Ganha-se mais 2 ou 3 trimestres de lucro financeiro exuberante. Tá? Nós vamos ter ainda um resquício, tá? De um bom ou de uma boa de um bom cenário para o agro, para exportadoras ainda. Tá? Talvez tenhamos aí 6 a 12 meses desse cenário ser muito bom. Não acredito que mais do que isso. Por quê? Porque o mundo desenvolvido, que é quem compra, tá? Tá combatendo a inflação, ou seja, está subindo os juros. Ainda não chegou na parte terminal dos juros. Tá? E aí, quando chegar na parte terminal dos juros, muito provavelmente nosso CDI não vai conseguir mais suportar uma taxa tão alta, porque nossa economia está há ano já com juros altos, então deve estar chegar num ciclo de corte aqui, e no mundo, um ciclo de manutenção. Quando isso acontecer, dólares devem voar para a renda fixa do mundo, a gente perde o carry trade, né? aquele trade de carrego, aquele investimento de carrego que hoje nós temos. Nós temos bolsa barata por causa das commodities e também setor financeiro, principalmente, e jurão. Tá? Então não tem por que não vir para o Brasil nesse momento, mas é um momento de curto prazo, já que as economias desenvolvidas estão subindo os juros. Daqui a pouco inverte, pessoal. Tá? O que é ruim para as aplicações financeiras, essa inversão, bom para a nossa economia real. Tá? Então eu vejo que o setor financeiro, no curto prazo, continua exuberante. Setor de commodity, no curtíssimo prazo, tá ok. E ali, no curtíssimo e também para o médio prazo, entram as empresas de construção civil e de varejo, consumo e varejo. Por quê? Nossos juros daqui não sai para cima, né? A situação vai ser um pouco caranguejo para essas empresas, eu acho que ano que vem, o primeiro semestre e tal, mas quando nós tivermos o primeiro corte aí nos nossos juros, essas empresas vão ter voado um mês antes, 2 meses antes. Faria Lima sempre dá aquela adiantada. Mas os resultados da BB Seguridade exuberantes, pessoal. Para quem é fã da companhia, o release é muito caprichoso, né? Então é muito caprichado aqui os PDFs, então vale a pena você olhar aí cada prêmio da Brasil Seguridade, que é a maior fonte de receita da BB Seguridade, quais foram as evoluções dos prêmios, por exemplo, prêmios emitidos em bilhões, 30% no trimestre de 2021 em relação ao trimestre de 2022. O de 2022 teve um aumento, tá, em bilhões, aqui 11,6 bilhões foi o faturamento, que representa um aumento de 30%. Tá? Não sei nem como é o nome, né? Não é semestre, 9mestre, perdão ao português aí, mas enfim, nos 9 primeiros meses de 2022, a BB Seguridade cresceu 30% nos prêmios emitidos. Então, parabéns, tá? Aqui tem a segmentação por ramo, tá certo? Tem a segmentação aqui por ramo, né? Uma comparado à esquerda aqui, com a cinza, comparado com o terceiro tri de 2021. Então, todas aumentaram aqui. Acho que o de vida foi o que menos aumentou, tá? Mas o rural aumentou 72%, então é o grande propulsor, por isso que eu falei que tem um pezinho, tá? do macro, tá? A prestamista também muito bem, empresarial massificados, todos cresceram, habitacional e vida menos, tá? Já em relação, que é o verdinho aqui, em relação aos 9 meses de 2021, o que esse 9 meses de 2022 representou? Também um aumento em tudo, certo? Tudo. Então, não tem o que se cornetar a empresa, ou seja, o operacional, tá? O micro, eu acho que é só louvores, tá? Agora, o macro, a gente pode falar que, poxa, talvez as condições, os termos de troca não estejam tão abundantes por muito tempo, porque o que a gente está vivendo aí de dólar alto e commodities alto não é um negócio funcional, é disfuncional. Tá? Então, em algum momento, tá? Ou o dólar vence e as commodities caem, ou o dólar perde e as commodities têm mais um boom. Você tem que apostar em um e outro. Tá? Nesse setor de seguridade, tanto faz, tanto fez no curto prazo, pessoal, porque o resultado financeiro é exuberante, 13,75% de Selic, pessoal. Então eu não vejo preocupação para o setor financeiro no curto prazo. Bem verdade que as ações têm algumas que estão subindo para caramba, por isso que eu comento bastante o Bradesco, né? Que é meio caranguejo, não subiu, já que o Itaú subiu, o Banco do Brasil subiu, quem mais? O Banco do Brasil e Itaú subiram, né? Bradescão não, Santander não vem andando bem das pernas se comparado com os outros, com esses bancos que eu falei, e Banrisul é sempre o mais
frágil, mas também foi bem, tá indo bem esse ano. Tá? Então, o setor financeiro vai ser a carcaça da bolsa, na minha opinião, assim como foi 2011, 2012, 2013. Tá? Enquanto as commodities foram lentamente esvaziando, enfraquecendo naquele momento, tá? Uma década atrás, os bancos continuaram reportando lucro acima de lucro e nos preços, caranguejo, às vezes faziam nova máxima, mesmo sem o Ibovespa renovar a máxima. Tá? Mas com certeza cair vai ser difícil. Então, BB Seguridade, vou mostrar no gráfico logo para vocês quais são os preços ali. Vejam aqui, eu termino, né? O resultado financeiro, pessoal. Oh. Olha a diferença de resultado financeiro. Tá? Aqui tem um dado diferente, né? No outro infográfico estava como 50% de aumento. Aqui não, aqui é 144% de aumento no resultado financeiro. Esperem isso também para Porto Seguro, também para Odontoprev, para Qualicorp também, com dinheiro aplicado, tá? Com a Sul América, certo? Porque as carteiras ficaram bem mais rentáveis, tá? Então, sensacional, certo? É isso que a gente tem que colocar em mente, né? Por isso que eu falei do macro, tá? Nesse caso aqui, o macro não é gringo, é nossos juros, tá? Nossos juros aqui, nossas condições colocaram esse lucro, né, exorbitante. E aqui eu termino essa apresentação com esse aumento do lucro líquido, agora a parte final lá que importa, de 115%. Então é de se esperar bons dividendos aí no curto prazo. E aí eu cornetei, né? Olha, tá fazendo até Qualicorp subir. Então eu torço, vou chamar Jesus Cristo, Alá, Odin, Buda, todos os santos e deuses e profetas para ver se a Qualicorp resulta, né? Ou divulga um bom resultado, né? Infelizmente, isso não é a probabilidade mais correta com os últimos trimestres, mas quem sabe, tá? Temos chance, ainda tenho esperança. Já na BB Seguridade, pessoal, quem acompanhou os vídeos aqui do canal, eu vou namorar um pouco da análise técnica nessa parte final, porque acertamos o alvo, pessoal. Não podemos cornetar, deixa eu tirar essa marca d'água. Você não pode cornetar, voltem no último vídeo, pesquisem aqui no Clube de Dividendos BBSE3 e vocês vão chegar. Qual era o alvo que eu tinha projetado? 30,80. A partir dessa mínima, não é alvo Mandrake, pessoal, é simplesmente seguindo os compradores, tá? Tá? Esse aqui foi um pouquinho acima, e aí eu voltei com o verde aqui. Tá? Então o verdinho, pessoal, ele vem do contexto pós-pandemia, que dentro do contexto é aquele lance de exportadores terem muito mais atratividade. No Brasil sempre tiveram. O Brasil é um país exportador. A economia exportadora é muito maior do que a economia importadora. Infelizmente, a gente não tem ainda um mercado doméstico que segure nossa economia. A gente precisa dos termos de troca bacana para que aí sim o doméstico melhore. Tá? Então, exportação melhora, o doméstico melhora. Não é o doméstico que é estável e de vez em quando a exportação melhora, como é os Estados Unidos, por exemplo, como é a China. Não, aqui a gente é muito... Como é que está o preço do petróleo e do minério para se fazer políticas, por exemplo, e para se ter uma boa balança comercial, logo a gente tenta fomentar a economia doméstica. Então, a partir desse momento pós-2020, ficou muito favorável. Tá? No lucro financeiro, aqui não, porque cortou juros, certo? Mas para o agro, para as commodities, fantásticas. Então, essa queda aqui, pessoal, foi demais para a BB Seguridade. E o cenário em 2021 só melhorou. O cenário em 2021 só melhorou, porque começou a ter o quê? Commodities em alta, de novo, certo? E nós tivemos 2022, ainda por causa do conflito, commodities se mantiveram em alta, principalmente os grãos, tá? E juros subindo. Não obstante, você pode dizer, puxa, commodities em alta, juros subindo, empobrecimento, certo? Inflação alta e tal, empobrecimento. Sim, só que no curto prazo tem uma coisa chamada política fiscal. Que no curto prazo, tá? Desde a PEC dos precatórios, a gente não consegue diferenciar, por exemplo, um governo de esquerda de um governo de direita aqui no Brasil, tá? Que foi a mesma coisa, expansionista no fiscal. Tá? Esses três fatores são ótimos para o setor financeiro, pessoal. Por isso que eu venho falando, olha, é o melhor setor. Eu sei que a gente vai olhar agora, no final do ano eu vou fazer os vídeos aqui, vai ter lá o year to date das performances setoriais.
e a FNC tá ganhando. Aí você vai falar, pô, o Itaú foi a melhor ação do ano, ou 30% no Itaú, 20% no Bradesco, não sei quanto que deve estar agora, na BB Seguridade 50, 40, Banco do Brasil 50 também. De vez em nunca, o Ibovespa, as ações dão essa oportunidade de você comprar uma ação de valor que paga dividendos e lucra mesmo em ciclos de contração por um ótimo preço. E você lucrar em o que lucraria numa small cap, 30, 40, 50% no ano, em uma empresa de valor. Então esse foi o ano, pessoal. Tá? E caso a BB Seguridade volte a cair aqui para os 22,35, 22,55, vai ser essa nova oportunidade. Só não é muito agora. Tá? Porque o verdinho, que é o alvo, foi completo. Tá? O que eu imagino agora? Tá? Mesmo que rompa a máxima e tal. A gente tem que esperar o amarelo. Vocês não estão vendo o amarelo porque está muito longe. O amarelo está aqui, ó, as quedas. Então, queda de 19%, R$ 4,16. Tá? Queda de 9%, de 10%, R$ 2,40, R$ 2,60. Tá? Queda de 15%, R$ 4,47. Ou seja, tem uma queda aí que ou você chuta que será, se você gosta do meu trabalho, né? 2,40 a 2,70. Ou você chuta que será de 4,16 a 4,40, 4,50. São duas quedas. Tá? E aí eu trago que 28,46 é um primeiro alvo, tá? E depois 24,58, 22,55, 22,35. Tá? Seriam os outros alvos de um arrefecimento natural, pessoal. Natural. Certo? Natural. Da BB Seguridade. Beleza? Para depois mais um ciclo. Se ela continuar, se os termos de troca continuarem interessantes para o agro, ela deve continuar performando muito bem, melhor do que as outras companhias privadas do setor, e por aí a gente vai. Mas no momento, atingir um alvo, então, né, pós-resultados, e deve vir dividendos. Então, essa máxima aí, pessoal, apesar de estar no alvo perfeito, estar namorando aqui, ela pode ser rompida. Só não é o timing mais interessante para você abrir novas posições para o longo prazo. Para o curtíssimo, curto, médio, quem é trader aí, tanto faz, tanto fez, tá? Tem a sua estratégia. Mas para o longo, esse seria o momento. Que se você investe R$100, investe 80 agora. Tá? Deixa o outro no CDI, investe 70, põe ordens cadastradas a preços menores, porque ela tende a ter uma realização de 9% a 10% até 15%, 20%. Tá? São essas duas quedas pós-Covid que ela apresentou. O VWAP comprador está em 23,60. Então, hoje a empresa está negociada a R$30,04. Beleza, pessoal? É isso. BB Seguridade, atualização para vocês. Um grandíssimo abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.